Passou, não. A ansiedade já... O grupo de vocês tem algum nome ou não? Não tem. É um grupo de professores. Não é a primeira a perguntar isso, né? A gente ainda não deu jeito. Entendi. Não, é porque você ia falar, né? O ataque aos professores do grupo tal, né? Mas não, detetive. Acho que grupo de estudos, né? A gente tem se denominado grupo de estudos da Covid, Mato Grosso, alguma coisa assim. Da COVID, Mato Grosso. Eu acho que não tem um nome específico, mas é o que a gente tem. Nós já estamos online. Meu Deus. Boa tarde, pessoal aí da imprensa matogrossense. Vocês pegaram a gente no flagra, nós achamos que estávamos offline, mas vamos lá. Boa tarde a todos, meu nome é Lélica Lacerda, sou diretora de comunicação da Dufimate e estarei hoje aqui nessa coletiva falando em nome da diretoria, representando a nossa categoria. Primeiro de tudo, quero agradecer à imprensa que atendeu a esse nosso chamado, para a gente poder estar conversando hoje sobre o ataque à ciência e à educação brasileira. Né? Essa coletiva de imprensa ela tem por objetivo fazer a defesa da educação pública brasileira e da ciência brasileira, e é uma resposta aos diversos ataques que nós, enquanto universidade, temos sofrido, cujo último ataque, que culminou assim, com uma gota d'água da gente resolver chamar a imprensa para um diálogo, foi o ataque ao grupo de professores do estudo da Covid, né? Antes de passar para eles, eu como anfitriã aqui da live e como diretora de comunicação, vou fazer uma apresentação breve, vou situar brevemente a razão dessa live e depois, então, eu vou passar aos professores que darão as respostas às perguntas que vierem da imprensa, né? Mas essa live, ela tem por objetivo chamar a atenção da comunidade sobre os ataques que a educação pública brasileira vem sofrendo e a ciência, né? E esses ataques, eles não vêm de hoje, né? Nós decidimos hoje fazer essa live porque hoje é um dia, infelizmente, um marco triste da nossa história. Após 38 anos de eleições democráticas, paritárias, que foi uma conquista da universidade, né? Ainda no período ditatorial, hoje nós estamos tendo uma eleição num formato fraudulento, que acaba com essas conquistas, que ataca essas conquistas. Então, até pela eleição, nós decidimos hoje fazer essa coletiva. Então, nós queremos lembrar que o ataque às universidades não vem de hoje. O primeiro grande ataque foi a promulgação da Emenda Constitucional 95, em 2016, que é a maior medida de austeridade do mundo e relega todos os serviços públicos a um estrangulamento financeiro, colocando em risco todo o sistema público de educação, saúde e seguridade social, né? Só em 2019, a Emenda Constitucional 95 significou um corte de 40% nos recursos discricionários. E isso redundou na incapacidade financeira da universidade, que já em 16/7/2019, teve um primeiro grande ataque, que foi o corte de energia, que foi feito de uma forma espetacular, né? Cortando a energia de todos os campi da universidade, do mesmo momento, para fazer um rebuliço e trazer isso como uma medida de má gestão pública, omitindo os frequentes cortes de recursos que têm trazido a inviabilidade. E a partir desse fato que foi produzido, um fato político produzido pelo MEC, passamos, então, a ter constantes ataques à, então, reitora Miriam Serra, inclusive ataques pessoais, ataques lesbofóbicos, que tinha por objetivo atacar a imagem da universidade, né? Depois disso, ainda em 2019, nós tivemos o flagrante de 2 professores que hoje mesmo, né, são candidatos a interventor da universidade. Esses 2 candidatos a interventor foram flagrados conversando com o então ministro Weintraub sobre como fariam para se tornarem interventores da universidade, e nós temos a própria reitoria que hoje
se coloca também como candidato e constituiu esse processo eleitoral fraudulento que está acontecendo hoje. E nós consideramos fraudulento porque ataca a autonomia universitária, coloca uma eleição no tempo de pandemia, em que é um tempo que a gente precisa virar todos os nossos esforços para salvar vidas, dentro do modelo de eleição digital, que não tem segurança quanto ao processo eleitoral, e com um formato não paritário, que fez com que dos cinco candidatos que estavam se construindo, 2 não participassem das eleições. Então, é uma eleição fraudulenta que tem por objetivo trazer de volta projetos que foram rechaçados pela universidade. Nós rechaçamos o Futurice, nós rechaçamos essas medidas privatistas do ensino público, porque nós entendemos que educação não pode ser mercadoria. Nós defendemos a educação como uma política básica e fundamental de soberania e desenvolvimento nacional. Estamos aqui hoje para defender uma universidade que esteja atenta às necessidades do seu povo e da construção da soberania popular. Então, no momento em que a gente não consegue comprar respiradores no mercado internacional, nós temos a USP e a Federal da Paraíba que desenvolveram respiradores tão eficientes quanto os do mercado e mais baratos. Nós temos no Brasil diversos institutos e universidades fazendo testagem de Covid, promovendo pesquisas sobre vacina, sobre diagnósticos. E é isso que a Unifesp, muito provavelmente, desenvolveu a cura para a AIDS nesse período em que a universidade está sofrendo ataque. Então, esse grupo de pesquisadores que sofreram ataque aqui na UFMT faz parte desse grupo de pessoas, de pesquisadores, de cientistas empenhados em apoiar a nossa comunidade, a nossa sociedade, nesse período tão difícil que é o da pandemia. E esse discurso, por que esse discurso incomoda? Porque nós estamos diante de governos autoritários, que têm desferido ataques aos artistas, que têm desferido ataques a todo aquele que propõe um pensamento livre, crítico e criativo. E as universidades fazem parte desse pacote de ataques. Só para relembrar, o então ministro Weintraub nos chamou de zebras gordas, e hoje está lá, saiu do Brasil foragido para não ser preso pelos crimes contra a democracia. Nós tivemos o ministro Guedes, que já chamou a gente de inimigos, nos quais ele colocaria uma bomba, que é o arroxo salarial, e já nos chamou também de parasitas, sendo que é ele que é investigado pela justiça por crimes de fraude bilionárias. E, por fim, nessa mesma esteira de ataques à ciência, ao pensamento crítico, o Mauro Mendes, nosso governador, diz que é mais confiável as previsões da mãe de Ná do que as previsões científicas. E a gente vê mesmo que a postura anticientífica dele é o que fundamenta as ações que tem feito de Mato Grosso o epicentro da epidemia no Brasil. Não precisava ser mãe de Ná, bastava da ciência, que é muito mais efetiva para prever o futuro, para saber que sem isolamento social, sem hospitais de campanha, sem respiradores, sem testes, deixando a pandemia rolar do jeito natural, sem nenhuma intervenção científica e nenhuma gestão pública sobre isso, fatalmente Mato Grosso se tornaria o epicentro. E a pesquisa que foi criticada, ela incomoda o governador e os governantes, porque a ciência vem revelar os erros cometidos e como isso tem afetado a população. Do ponto de vista da Dufimate, nós parabenizamos os pesquisadores pelos produtos da pesquisa, pela importância social da pesquisa, apoiamos plenamente, confiamos no trabalho deles, confiamos na ciência, e mais uma vez colocamos à disposição a universidade para atender a nossa população. Não é hora da universidade parar, mas também não é hora da universidade se virar para a eleição ou qualquer outra atividade que não seja salvar a nossa população da pandemia. Então, essa é a posição da Dufimate. Agora eu vou passar para os pesquisadores que estão aqui, para poder, então, responder às perguntas encaminhadas pela imprensa. Mas antes eu vou passar para eles se apresentarem e apresentar um pouco a história do grupo. A palavra é com vocês. Bem, boa tarde.
Nós, né, enquanto professores, pesquisadores da UFMT e do IFMT, em cada área de conhecimento, pensando que para o enfrentamento de uma questão tão complexa como uma pandemia, com as características que essa pandemia traz e os desafios todos que ela traz, vínhamos desde o início dos casos, até mesmo antes do início dos casos aqui no estado, empenhados em compreender, em estudar, avaliar esse fenômeno, né? E esses pesquisadores que estão aqui e que fizeram parte desse grupo, eles foram se unindo, né, que a gente até chama de interdisciplinar, porque nós temos uma equipe interdisciplinar, né, então nós temos o professor Moisés, que é do Departamento de Matemática, professora Lígia e eu, que é do Instituto de Saúde Coletiva, professor Emerson, que é do Departamento de Geografia da UFMT, e nós temos do Instituto Federal também o professor Juan, né, que também, e nós temos, assim, nos empenhado em contribuir, em analisar os dados, as informações dessa pandemia no Brasil, e especificamente em Mato Grosso, e toda a sua diversidade que temos aqui em Mato Grosso, né, para avaliar e contribuir, então, para o conhecimento e informação da população quanto a esse fenômeno, né, pensando também, tendo como base o conhecimento que temos até aqui acumulado nas nossas linhas de pesquisas, em outros momentos, né, anteriormente à pandemia. Então é isso, estamos aqui à disposição, então, para responder qualquer questionamento quanto à nossa produção, né, que até o momento nós produzimos algumas notas técnicas e, especificamente, essa ao qual o governador mencionou. Também, desculpa, eu só quero detalhar também que esse grupo também contribui diretamente com a gestão, né, auxiliando, por exemplo, na confecção dos boletins epidemiológicos da capital, né, de Várzea Grande, e sempre à disposição, né, para contribuir para a tomada de decisão a partir dessas informações que nós podemos, então, contribuir analisando e gerando. Certo. Duas perguntas que já chegaram aqui. Uma é para vocês explicarem para a população qual a metodologia da pesquisa que vocês têm adotado, como que vocês chegaram nos dados que vocês chegaram. E a outra pergunta vocês se colocaram à disposição de gerar esses dados para ajudar no processo de escolha do Estado, né? Porque lidar com a pandemia requer escolha do poder público. E aí eles estão perguntando se vocês já se defrontaram com esse tipo de comportamento negacionista, se surpreende vocês esse tipo de comportamento, se é a primeira vez que vocês lidam com isso. Não sei quem gostaria de responder. Bom, eu acho que o método a gente pode até trocar um ou outro falar, porque assim, as notas em geral, elas apontam, né, essa especificamente a gente pode falar dela também, mas outras que a gente tem publicado tem várias formas de análise, né, às vezes análise simples mesmo, que a gente faz em cima de características dos indivíduos, né, das internações, que são características gerais, né, que são análises de frequência simples ou taxas de incidência, taxa de mortalidade, né? Isso a partir dos dados de cada caso, ou do quantitativo dos casos, né? Da frequência de casos e de óbitos, né? Atualmente, no Informe de Cuiabá, por exemplo, a gente especifica a característica desses indivíduos e da internação, a característica dos óbitos e as características daqueles casos como um todo, do total de casos, né? Então, essas análises, elas se baseiam basicamente nisso. Análise, eu acho que da previsão da estimativa de casos, eu acho que o professor Moisés podia falar, e também a questão da distribuição geográfica, se for o caso, o professor Emerson e o próprio Juan podem também esclarecer um pouco mais, e se eu deixei alguma coisa passar, a professora Ana Paula fala mais dessa parte. Eu acho que a gente podia, assim, pela estimativa, Moisés podia falar alguma coisa, e aí depois passar para o Emerson, por exemplo, aí vocês, ok? Claro. Bom, espera um pouquinho, que essa foi a questão da metodologia, tá? Depois a outra questão, eu acho que a gente pode passar para depois, pode ser? Aí a gente dá essa outra rodada para a próxima questão, porque é bem diferente dessa. Então, vamos explicar os métodos, né? E partir para outra vamos depois? fazer dois momentos. 10 minutos para a resposta 1, depois eu refaço a pergunta, então, e vamos pergunta por pergunta, certo? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que a Dufimate está nos concedendo e para responder as questões, esclarecer para a população
qual o trabalho que a gente tem feito e como que a gente acha que isso pode contribuir para a sociedade mato-grossense de uma maneira geral. Sobre a metodologia, eu vou falar aqui em particular da questão das projeções, que eu acho que talvez seja até uma das coisas que tem incomodado um pouco mais na fala do governador. Então, eu vou comentar aqui um pouquinho sobre as projeções. As projeções são feitas usando modelos matemáticos que descrevem situações de epidemia, né, como essa que nós estamos vivendo. Então, você tem uma gama de modelos matemáticos, você escolhe dentre esses modelos, você opta por um que seja o que mais representa uma situação de epidemia, como é o caso que nós estamos vivendo agora, dependendo das características da doença, dependendo de diversos fatores, você escolhe um modelo que represente a doença, represente essas características. Esses modelos, em geral, são baseados, possuem parâmetros, exigem parâmetros, você precisa de determinar quais são os parâmetros, para, a partir desses parâmetros, então, você fazer as projeções de como vai se desenvolver, como vai ser a evolução da epidemia na região que você está estudando. Como aqui nós estudamos o Mato Grosso como um todo e estudamos as regiões de saúde que são determinadas, eu acho, se eu não me engano, pela Secretaria Estadual de Saúde. Muito bem, esses parâmetros, parte desses parâmetros a gente busca na literatura internacional, por exemplo, o período de infecciosidade da doença, uma série de outros parâmetros que são característicos da doença. E aí a contribuição da professora Ana Paula e da professora Lígia é muito significativa nesse sentido, porque elas têm o conhecimento da literatura da área, sabem aonde buscar essas informações em revistas científicas internacional, e enfim, tem um conhecimento dessa área. O meu domínio é um pouco mais na área de matemática, então de fonte, de posse desse material todo, e usando os dados que são divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, então a gente, alguns parâmetros ainda faltam, nesse caso, por exemplo, os parâmetros que estão envolvidos, que estão diretamente relacionados com transmissão da doença, porque isso depende da geografia, depende de uma série de fatores locais, depende das interferências de isolamento social que estão acontecendo. Então, esses parâmetros a gente estima, como que a gente encontra esses parâmetros? A gente aproxima o modelo da série histórica. Então, você tem uma série histórica de dados, a gente encontra o parâmetro usando métodos matemáticos de otimização, não é o caso aqui, mas usando métodos matemáticos, a gente encontra quais são os parâmetros que melhor aproximam, que melhor passam próximo dos dados que estão sendo divulgados. Então, a gente ajusta, esse processo é chamado de ajuste do modelo aos dados. Então, você tem um modelo, você encontra os parâmetros do modelo que descreve a série histórica. Uma vez que você tem a série histórica descrita pelo modelo, de maneira confiável, então aí você faz as projeções baseada nesses parâmetros que você determina. Não tem nada de muita novidade nesse procedimento, porque esse é um procedimento comum que a maioria dos cientistas, que a maioria das pessoas que trabalham com projeções adota, tá? Então, é padrão na literatura, é padrão no meio científico, você adotar essa estratégia para fazer previsões. Então, por isso é uma das coisas que a gente lamenta, porque a nossa metodologia e o que nós usamos é amplamente reconhecido no meio acadêmico, no meio científico, para fazer as projeções. Eu acho que o Emerson agora pode falar um pouquinho mais da distribuição geográfica e alguma coisa do tipo. Bom, de uma maneira geral, o Moisés já falou, né, as fontes dos dados que ele utiliza é a mesma que eu utilizo, que é o que a SES publica diariamente. Nós organizamos esses dados e trabalhamos com o mesmo dado entre nós. Então, a confiabilidade de tudo que a gente faz, dos mapas que a gente divulga, dos gráficos que a gente elabora, das projeções que a gente faz, elas todas dependem de como os dados nos são apresentados.
Então, os dados eles são apresentados pela secretaria naquela forma, e assim a gente trabalha, né? Não há muito segredo no meio científico das coisas que a gente faz, são procedimentos padrão para qualquer cientista, né? Seja na elaboração dos mapas, são técnicas comuns de elaboração de mapas, assim como o Moisés falou, que para as projeções matemáticas são metodologias comuns, aí, já consagradas no meio científico. Então a gente a gente até gostaria de estar fazendo coisa inovadora, coisa nova, seria muito interessante, mas devido ao momento, a novidade da doença, que pouquíssimos sabem muito sobre ela, né, devido à sua emergência agora, né, ela emerge nesse momento, então pouca coisa se sabe. A gente não está fazendo nada daquilo que a comunidade científica no mundo todo faz, né, nada diferente. A gente só faz aquilo que é consagrado na literatura internacional, e a gente está divulgando isso, né? Tudo que a gente tem feito ali, a confiabilidade desses dados que a gente apresenta, eles são mais ou menos confiáveis em função dos dados que a secretaria apresenta, né? Então, por exemplo, se a secretaria apresentasse para nós dados distribuídos por sexo nas regiões de saúde, se a secretaria colocasse para nós os dados de mortalidade ou de número de casos novos diários por faixa etária, se ela nos desse mais informações, como, por exemplo, raça, cor, isso tudo vai influenciar depois no modelo, porque cada região do estado ela tem uma característica social e econômica diferenciada. O que a gente, infelizmente, não consegue de maneira muito detalhada oferecer para a sociedade. Então, o que a gente consegue fazer, amparado por aquilo que é feito internacionalmente, é isso que a gente apresenta. Então, de novo, né, não tem nada de novidade científica ali. Tem o esforço de trabalhadores, servidores públicos, que estão aí oferecendo seus serviços para a sociedade. De uma maneira geral, é isso. Certo. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa dessa questão ou podemos passar para a próxima? Eu só gostaria de... Porque a gente acaba deixando de falar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente trata de modelos matemáticos, acho que tem que ficar muito claro, e isso está nas notas. Aliás, essa metodologia que nós usamos está descrita nas nossas notas, está tudo lá bem detalhado de como é feito todos esse processo. É claro que às vezes está numa linguagem um pouco mais rebuscada, mais complicada, mas está lá escrito. E é importante ressaltar que modelos matemáticos não são assim, a previsão não aconteceu, então o modelo está furado. Não é bem assim. Primeiro que modelo é uma caricatura da realidade, todas as nossas falas, nós reforçamos isso, que modelos, eles representam uma caricatura da realidade, então você não deve olhar nas casas decimais o quão certo o modelo representa a confiabilidade, os dados que vão chegando após as suas previsões. Então, o modelo é caricatura, você tem que entender aquilo com um comportamento mais geral do que vai acontecer, você tem que olhar, ter uma visão um pouco mais abrangente de como vai acontecer a epidemia. Eles dão diretrizes do que vai acontecer, mas não necessariamente aqueles números vão bater exatamente conforme as previsões que são tratadas nesse modelo. Outro detalhe importante é que, uma vez que você faz a projeção, então, algumas políticas podem ser tomadas baseadas nessas projeções que você fez, e, portanto, isso já vai refletir no resultado lá na frente, já não vai chegar mais naquele resultado que estava previsto. Em geral, em particular, se for um resultado que prevê alguma certa catástrofe, então você vai evitar que essa catástrofe aconteça, e, portanto, o seu modelo vai errar a partir do momento que você tomou decisões que muda todo aquele cenário que você estava considerando. Então,
É assim que funcionam modelos matemáticos, é assim que funciona qualquer que seja a previsão, seja ela no campo econômico, quanto no campo de evolução de doenças epidemiológicas. Certo, obrigada. Eu só quero fazer uma fala rápida, Lélica, é que, assim, o meu papel frente às projeções, ele está basicamente em colocar isso para que a população consiga ver em períodos mais curtos, né? Então, nós temos um site, né, que é o covid.geotecmt.com, e lá nós estamos disponibilizando, né, essas projeções que o professor Moisés roda aí a cada semana, né, porque, assim, para confeccionar uma nota técnica, demora-se um tempo, tem que fazer análise, tem que ser feitas revisões. Então, assim, para a gente já estar com essas mudanças que vão acontecendo, e aí já atualizando as nossas projeções, nós vamos colocando elas nesse site. Então, esse é o meu papel, com o auxílio do Emerson, que é o especialista por questão dos mapas. Então, a gente tem alimentado esse site e temos, assim, com relação aos dados, encontrado muitos problemas recentemente, né, principalmente nos dados estaduais. Nos dados municipais, eu vejo que de Cuiabá, né, no caso, assim, não tem tantas incongruências, né? Então, eu que tenho, assim, feito carregamento do site, nós estamos vendo na última semana quase que um apagão de dados ocorreu na semana passada, né? E agora que está se retomando. Então, assim, isso prejudica todo o trabalho, né? Quando você tem dados, por exemplo, que num dia você tem 50 infectados e depois no outro boletim retirado esse número, né? Isso atrapalha as projeções do professor Moisés. Então, e aí a questão relacionada com o grupo todo, né? Porque as nossas conclusões estão em cima dessas projeções. Então, assim, os dados eles têm que vir de uma forma mais precisa, né? Então, talvez isso é a minha contribuição. Certo. Obrigada, Juan. Quero aproveitar esse momento aqui e agradecer a participação de todo mundo aqui na live. Tivemos várias saudações do Cledemir, da Márcia, da Elisângela Renascer, do Murilo, da Graciele, da Cássia, da Maria Ângela e vários outros. Não vai dar tempo de falar todo mundo, mas boa tarde para todo mundo. Obrigada por estarem aqui acompanhando conosco a live. Estamos aqui fazendo uma live em defesa da universidade, dialogando com a comunidade sobre o ataque, né, que o Mauro Mendes fez aos pesquisadores e à universidade e à ciência e educação brasileira por consequência. Então, vamos à segunda pergunta, que foi encaminhada. Se vocês já se defrontaram com algum outro comportamento como esse de negação da ciência, se vocês, né, eu acredito que quando vocês, como pesquisadores, se colocaram à disposição de ler esses dados, de fazer essas projeções, a ideia era ajudar a administração pública a tomar decisões, né? E, no entanto, vocês foram atacados, né? Gostaria de saber como é que vocês receberam isso, se é a primeira vez que vocês lidam com isso. O Emerson se colocou à disposição, vou passar para ele, e depois, quem mais quiser, só se manifestar que a gente vai passando. Então, com relação à pergunta, né, se eu alguma vez já me deparei com essa negação ao conhecimento científico, né? Eu já me deparei, sim, em outros momentos durante a minha carreira docente. São com alunos do primeiro ano de curso, que entra no curso e não conhece o que é ciência. Então, eles se deparam com uma realidade nova que, às vezes, se confronta com a realidade que ele conhecia até aquele momento. A ciência, ela nos traz coisas novas, desafios. E aí esses alunos de primeiro ano, às vezes, eles trazem valores muito arraigados, né, muito seguros, eles são muito seguros daquela verdade deles, e tem um choque nesse primeiro ano de curso, e aos poucos, até o final do curso, eles veem o que é o conhecimento da ciência, o que é o conhecimento popular, o que é o conhecimento religioso, que cada um tem o seu valor. Eu sou o último que vai falar que o conhecimento popular, que o conhecimento religioso não tem seu valor. O conhecimento científico ele tem seu valor no campo científico. E nós estamos lidando com um problema agora do vírus que
até hoje, na história da humanidade, somente a ciência foi capaz de lidar com esse tipo de problema. Nenhum outro tipo de conhecimento foi capaz de lidar com esse tipo de problema o qual a gente enfrenta hoje. Dessa maneira, é o conhecimento científico que deve ser levado em consideração. Então, infelizmente, a gente vive no mundo inteiro uma batalha dessas narrativas, um tipo de conhecimento contra outro tipo de conhecimento, que na verdade não deveria acontecer. Esses conhecimentos, todos eles são complementares, mas, diante dessa guerra implementada no discurso, né, político mundial, que reflete no Brasil, que se reflete no estado de Mato Grosso, a gente acaba encarando esse tipo de problema que era, até pouco tempo atrás, de alunos de primeiro ano de curso. Agora a gente vê autoridades também encampando esse tipo de discurso, né? Acho que, de uma maneira geral, é isso. Assim, eu não cheguei a passar por situações com essa, assim, até porque é a primeira vez que o trabalho que, enquanto matemático, né, eu estou fazendo enquanto matemático de fato apresentado um pouco mais ao público de maneira geral, assim. Em geral, o trabalho ficou um pouco mais restrito à academia, então você sente ali, você tem ali as críticas que vêm da academia, que vêm da própria ciência, na parte de melhorias e nessa linha científica, mas nada de crítica negacionista. E o que a gente lamenta é porque a crítica negacionista não vem de uma pessoa, está vindo de uma pessoa que tem um certo poder que lhe foi conferido pela população. Então, essa pessoa, querendo ou não, ela tem um poder de influência muito maior do que uma pessoa qualquer. Então, esse eu acho que é um fato assim, que me causou uma certa preocupação, porque é um negacionismo que não ele tem uma influência maior na sociedade do que se fosse uma outra pessoa qualquer. Alguém mais se manifesta? Podemos passar adiante? Então tá. Tem uma pergunta aqui. Quais são as principais demandas dos pesquisadores nesse momento que o Estado poderia nos ajudar a cumprir, ao invés de atrapalhar? Essa pergunta. Enfim, no que a universidade poderia estar contribuindo se nós tivéssemos maior apoio governamental? Bem, queria falar um pouco sobre isso. A base de qualquer contribuição que nós possamos fazer são os dados, né? Que nós podemos trabalhar e transformá-los em informação útil, necessária para a tomada de decisão. Nós temos vários exemplos aqui, mesmo no Brasil, né? Nós temos no Brasil vários exemplos de boa relação da universidade com a gestão, trabalhando para essa... você citou no início, inclusive, algumas, né? Mas, assim, nessa área, porque, como eu disse no início, né? A pandemia, ela traz a necessidade de todas as áreas do conhecimento contribuírem para um problema tão complexo, né? Nós estamos aqui falando de uma linha de análise e contribuição, mas nós temos todas as áreas aí buscando soluções, melhorias, contribuição para enfrentamento dessa pandemia, para minimizar os seus impactos e suas consequências, né? Mas na nossa linha, né, que é justamente tratar esses dados, avaliar a dinâmica, fazer as projeções, né, ver o impacto e a sua distribuição na população, né, no espaço, nas características dos indivíduos, a base disso são os dados que, como, né, foi colocado aqui, no momento nós temos a base de dados da Secretaria Estadual de Saúde, né? Em outros estados, essa base de dados, ela é fornecida de maneira mais palatável, vamos dizer assim, para os pesquisadores, né, que a gente chama de microdados, né, num detalhamento, como o Emerson comentou, né, o Juan também falou, num detalhamento que permite novas análises e contribuir também para avaliar essa distribuição na população.
Nós sabemos hoje que a Covid-19, todos nós estaríamos susceptíveis, mas a probabilidade de ser infectado não é igual, né, dado as suas características quanto ao nosso modo de vida e a vulnerabilidade das pessoas em seus diferentes grupos populacionais. Né? Então, avaliar essa distribuição no espaço, nas características ligadas à pessoa e também no tempo, é necessário avaliar, ter esses dados disponíveis. Então, com certeza, se nós tivéssemos uma base de dados um pouco melhor, né, fala aqui especificamente nesse detalhamento das informações, né, que em outros estados nós vemos e que, a partir daí, pesquisadores conseguem contribuir de melhor maneira, com uma análise mais detalhada, né, nós não podemos, como a Emerson falou, nós ficamos ainda limitados a essa avaliação de casos e óbitos no tempo e nessa distribuição espacial de municípios e estados, né, mas assim, nós temos conhecimento acumulado na UFMT, não só aqui nesse grupo de pesquisadores, mas outros pesquisadores da UFMT, que tem aí um acúmulo de conhecimento muito grande que poderia contribuir para a avaliação dessa distribuição e também, né, e, por exemplo, vou citar aqui, né, produções do próprio Emerson, avaliando essa dinâmica com relação a características socioeconômicas, né, demográficas, como ele já tentou fazer no início para Cuiabá, nos bairros de Cuiabá, por exemplo, ou semelhante, né, de forma semelhante, é possível fazer para Mato Grosso, né, e sua grande heterogeneidade que nós temos aí no estado, um estado tão grande e tão, com as suas disparidades aí já conhecidas, né, que a gente já avalia relacionado a outros problemas de saúde, a mesma coisa nós poderíamos fazer com relação à Covid-19, ampliando aí, melhorando a contribuição. Mas o grande problema aí é a falta de dados, a fonte de informação, né, para a gente trabalhar. Aí eu não sei se alguém mais quer falar melhor. Eu gostaria de complementar, pode ser? Eu acho que é bom reforçar que, como já falaram, mas todas essas estimativas, esses cálculos, para o Estado, a gente está... a nossa fonte tem sido aquele boletim que é publicado diariamente. Então, isso dificulta essas análises que a professora Ana Paula acabou de comentar, e não foi por não tentar essa aproximação, né? Por várias vezes a gente solicitou, via as formas oficiais, a Secretaria de Estado da Saúde, publicizar isso, né, não só para nós, né, não só para a universidade, porque isso pode ser público, né, alguns municípios brasileiros e algumas secretarias de Estado têm publicizado isso na própria página das secretarias, né, e qualquer cidadão, então, que queira fazer maior detalhamento, uma maior análise, pode entrar e coletar esse dado mais desagregado possível, que possibilita isso que a professora Ana Paula falou. Então, a gente já tentou várias vezes, né, e eu acho, assim, que, respondendo as duas questões, porque elas estão ainda muito relacionadas, né, o trabalho nosso da ciência, e especificamente eu vou falar desse grupo, mas de uma forma geral, é de fornecer informações como a pergunta para escolhas, né? É para decisão, é para que realmente seja utilizado. Então, a gente não tem sentido fazer informações, disseminar informações para que não sejam utilizadas, né? Aí, nesse sentido, por exemplo, logo no início, o instituto que eu e a professora Ana Paula trabalhamos, a gente lançou uma nota já colocando diversas questões, isso na primeira semana de abril, né, sobre a questão da Covid, né, a questão do isolamento social, a questão da distribuição de leitos no estado, a gente também já fez isso, né, por regional. Então, essas informações, elas para ser usada pelo gestor, né, então nós teríamos que ser vistos como parceiros, né, dos gestores, né, seja estadual, municipal, para melhorar essa decisão, né, para aprimorar essa tomada de decisão, que é deles, é óbvio, né, são dos gestores. Mas, e isso colocando o que a professora Ana Paula falou, o professor Emerson e até o professor Juan, essas dificuldades de dados tem sido, de fato, a demanda que como essa última pergunta aí, né, qual que é a principal demanda nossa, é essa disponibilidade de dados e um maior relacionamento até técnico mesmo, não vou dizer pessoal, mas ensino, né, e serviço que a gente fala, nós com eles juntos, pensando, né, em possibilidades
de conhecer mais essa doença aqui em Mato Grosso, né, que tem uma questão também que nós estamos com uma doença que desconhecemos ainda muito dela, e todo esse processo de caracterizar, de ver quem são as pessoas, branco, é negro, que idade que é mais acomete, isso não é igual no mundo inteiro, a gente está vendo por aí, não é? Mesmo com as dificuldades todas, a gente tem colocado isso nas nossas publicações, regiões, né, serviços, acesso a serviços, são muito diferentes, então essa diversidade, ela também mostra uma cara diferente da doença aqui para o estado, por exemplo, para o Brasil, para cada estado especificamente, às vezes até dentro do município, né, como a gente viu, o professor Hermes fez algumas distribuições geográficas no próprio município, você tem essas diferenças, isso precisa ser conhecido, para que outra epidemia a gente já conheça, e evite que ela venha dessa forma que ela está vindo agora, né, então acho que isso é importante frisar, que esse conhecimento, ele também é acumulado, para que as próximas vezes a gente tenha mais ferramentas, né, mais estratégias, mais seguras, né, mais corretas, para errar menos, né, porque a gente fala assim, para acertar, é para errar menos do que estamos errando, né, enquanto ações globais, enquanto ações específicas de cada município. Então, é para isso que serve a informação qualificada, né, e aí a ciência vem para isso, a gente está aí, é nosso papel fazer isso, acho que também tem que frisar essa questão, é um papel nosso, né, a gente é professor, a gente, especificamente aqui ninguém trabalhava com infecção, com doenças infecciosas especificamente, menos ainda com a Covid ou com doenças respiratórias, nenhum aqui do grupo, né, a gente tem outras áreas de pesquisa, mas a gente se empenhou nesses estudos, estamos empenhados, estamos debruçados nisso, porque entendemos sim que a nossa informação, essa qualidade da informação, o nosso conhecimento tem que ser dado para a sociedade. E sociedade entendendo a sociedade como um todo, entendendo os gestores, principalmente, que tomam as decisões para essa sociedade, né, e para o controle dessa doença. Então, é mais ou menos isso. Alguém mais gostaria de se manifestar ou podemos partir para a próxima? Então, vamos para a próxima. Eu acho que essa é minha mesmo, mas depois eu vou para a da imprensa, mas eu acho que essa fala da Lígia é um gancho para eu perguntar o seguinte, do meu ponto de vista, essa reação do governador revela que esses números incomodam, né? E a Lígia falou sobre gestão de leitos no estado, enfim, do ponto de vista de vocês, o que os dados de vocês revelam que podemos indicar erros ou negligência da parte do Estado, né? Em relação aos leitos, a gestão de leitos, em relação ao lockdown, enfim, quais são os pontos que vocês acreditam que a pesquisa de vocês mostra que está havendo erros ou negligências? Ou se não está, né? Não sei como é que vocês veem isso. Não sei. Eu posso começar, então, mas acho que todo mundo pode continuar. Assim, como que a gente, eu já falei até em outro momento com a imprensa sobre essa questão, né? A questão da distribuição de leitos no estado de Mato Grosso já era uma questão, vamos dizer, de algumas regiões terem deficiência na oferta de leitos, ainda mais, né? Mais ainda, de leitos de UTI. Isso já era uma realidade posta por vários estudos, né, outros estudos nem do nosso grupo, até do nosso instituto, por exemplo, que a gente trabalha com saúde e para gestão, né, muitos dos nossos dados já trabalham em gestão há muitos anos, então é uma história que o Instituto de Saúde Coletiva tem de trabalhar com dados da saúde e os dados de internação, essa distribuição geográfica ela é importantíssima nesse sentido, né, a gente, então, hoje reforça isso, mas a própria sociedade coloca isso das deficiências que já haviam de leitos, né? Então, o próprio Sistema Único de Saúde, ele já define essa territorialização, a descentralização, a regionalização e, atualmente, a macro-regionalização, né? Então, por quê? Porque o município não dá conta de ter leitos de UTI, de ter toda a estrutura de um hospital, para atender 6 mil habitantes, 2 mil habitantes, como nós temos vários municípios de pequeno porte populacional no estado de Mato Grosso. Então, a regionalização, ela vem justamente para dar essa resposta, porque não é só construir um hospital e colocar leitos, de fato, não é só isso.
né? É o aporte todo que você precisa, é manutenção desses leitos, é profissionais para trabalhar nesses leitos, enfim, é uma série de outras questões que estão ligadas a isso, mas a regionalização, ela permitiria a melhor qualidade e melhor assistência, sim. Então, quando a gente fala, a gente não está nem acusando e nem indicando quem errou ou quem deixou de errar. Acho que é uma questão que ela já vem se colocando, né? É que é óbvio que ela se agravou, e ela vem se agravando, sim, nos últimos anos, especificamente, se me permite, a gente... eu acho que não só, porque como a gente está citando, não só para a Covid, mas principalmente porque, como ocorre a grande maioria dos casos no momento menor de concentração, né? Então, é óbvio que a necessidade do aumento de leitos para esse momento, ela viria, assim, da forma que veio, drasticamente visível a todos nós. Tanto é que a sociedade, mesmo os leitos, mesmo na forma geral, tem se queixado da ausência de leitos de UTI, porque foi sentido para toda a população de uma forma geral, né? Mas isso tem sentido para um ou para outro, por exemplo, quando tem uma doença grave que necessita de uma internação, né, seja para criança, ou seja para um adulto, um acidente de trânsito que tem que sair de 600 quilômetros para chegar aqui em Cuiabá para uma UTI, aí chega aqui e já morreu, ou já com umas condições de saúde muito mais debilitadas, que necessitam ainda maior atendimento e às vezes não dá conta. Então, assim, com o agravamento do quadro. Então, isso não é novo, isso a gente já tem discutido em inúmeros outros trabalhos. Então, é óbvio que existe, né, no Sistema Único de Saúde, também um sistema que você tem a União, o Estado e o município, né, para construir um sistema e assistência em todos os níveis para o cidadão que está lá em qualquer município brasileiro. Então, é preciso, primeiro, uma integração, coordenação junto, né, desses três entes, União, Estado e município. Então, quando há divergências, quando há problemas entre um e outro, ou quando um atua menos, isso desagrega tudo. E aí pode ocorrer erros, sim, nas decisões, erros na atenção, ou falhas, né, ou qualquer outro termo que queiram usar, mas de alguma forma tira, né, da população aquilo que ela necessita, que é atendimento de qualidade, e com resposta rápida, que é o que o Sistema Único preconiza, né, e dentro de um determinado espaço geográfico, na sua completitude. Então, ele vai ter em todos os níveis, desde a atenção básica, onde vai fazer uma vacina, até uma UTI, onde ele sabe que ele vai ser referendado para um município sede de uma região ou de uma macro-região, e ali ele vai ter assistência de qualidade, né, e vai poder viver melhor, com maior qualidade também, e ter esse atendimento. Então, quando a gente mostrou essa primeira, que eu citei, essa primeira nota, e a questão depois foi revista, depois quando já se estava no meio da epidemia, consigo recordar, talvez os colegas recordem exatamente a outra nota, já tratou só dos leitos da Covid. Então, na primeira, a gente já via isso, que a deficiência em várias regiões, exceto na Baixada Cuiabana, né, basicamente, mais uma outra baixada, abaixo dos níveis de quantidade de leitos por habitantes que a gente necessita. E com a Covid, mesmo com os leitos específicos, a gente também tinha essa ideia da diferença entre essas regiões. Então, esse investimento nas regiões, nas macro-regiões, ela era necessária, principalmente nesses meses onde a gente tem esses casos de Covid, onde estamos vivendo essa epidemia da Covid. Do ponto de vista de projeção e previsões da evolução da doença aqui em Cuiabá, acho que o que a nota, ao meu ver, assim, o que ela pode incomodar um pouco mais é que talvez ela pode contradizer o discurso de muitos políticos no sentido de que tá tudo sob controle, vamos do jeito que tá, podemos abrir ou podemos fechar, ou tá tudo do jeito que tá, podemos tomar as ações que a gente quiser, que está tudo sob controle, pode abrir economia. Então, eu acho que esse, eu diria que, do ponto de vista de projeção, é o que mais incomoda, porque ele vem, de fato, contradizer o discurso. Olha, não está sob controle, você precisa tomar mais ações que sejam mais para evitar isolamento, para evitar o contato social, enfim, você precisa tomar cuidado, precisa ter atenção, o discurso não é bem esse de que está tudo sob controle. Então, eu acho que é nessa linha que
que essa nota pode incomodar. A gente ali na nota, em nenhum momento, tenta procurar culpados, e não é o meu papel, enquanto uma pessoa que está mais voltada para o responsável por fazer projeção, de indicar, olha, você é culpado. Não, eu estou indicado ali dizer, olha, o negócio não está sob controle, você precisa tomar um pouco mais, mais cuidado, precisa elaborar um pouco mais o seu discurso, porque não é bem assim o que nós estamos vendo nos números e o que a gente está vendo nas projeções. E aí, como a Lídia comentou, eu acho que isso tem que ser usado pelo gestor público nesse sentido. Ele não precisa se sentir ofendido porque aquilo está contradizendo o discurso dele. Pelo contrário, ele tem que usar essas projeções para tentar calibrar o seu discurso e as suas políticas de uma maneira geral. Então, com isso, a gente até, quando você sofre uma crítica assim, a gente fica um pouco incomodado de, vale a pena continuar fazendo, mas eu acho que enquanto, a gente até comentou isso entre nós ali no grupo, eu acho que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho até para ser uma voz de que, olha, não é bem assim, a gente está sendo uma voz que dando informações para a população de maneira geral, e a população pode cobrar os seus políticos por tomar ou não tomar as decisões que são mais cabíveis para tentar o controle dessa epidemia. Pronto? Mais alguém se habilita? Eu vou ler aqui, eu vi um comentário muito bom que eu acho que vale a pena a gente ler. A Maria Ângela Martins colocou sobre essa pergunta a questão da deficiência de leitos, baixo investimento na força de trabalho, ausência de concursos públicos, precarização dos vínculos de trabalho, as OS à frente dos hospitais, né? Isso como várias medidas que fragilizam o Sistema Único de Saúde, que agora tem que enfrentar a pandemia, né? Eu acho que valia a pena resgatar esse comentário. O Aldi comenta, é mais um comentário, mas eu vou trazer aqui. O governador Mauro Mendes estudou na UFMT, formou-se em engenharia elétrica, ou seja, foi além do primeiro semestre da graduação. É possível afirmar que ele não entendeu nada do curso e nada de ciência, ou ele é mesmo um sujeito desrespeitoso e negacionista, o que é muito pior. Mesmo tendo tido a oportunidade de conhecer o método científico, me parece que sim, né? Que ele está numa pegada negacionista. E a outra pergunta que chegou para nós, que já fazia um tempinho, a gente saiu um pouco desse ensejo, mas eu vou trazer de volta. Vocês poderiam citar outros trabalhos próximos a vocês, na área de vocês, ou mesmo de outras áreas, que podem ser exemplos de como a ciência pode nos auxiliar nos problemas sociais? Olha, eu vou só dar o gancho aqui para o pessoal falar, mas assim, dentro do próprio momento que estamos, nós temos trabalhos lá de Santa Catarina, né? E aí você vê assim uma aliança muito bem costurada, apresentação de dados, mesmo que agora, acho que se não me engano é em Florianópolis, né? Agora teve uma escalada ali do número de casos, né? Mas você vê eles trabalhando em constante sintonia, tanto o governo, né, não, assim, questionando os dados da forma que foi, assim, só para aproveitar a fala, eu também sou formado em engenharia elétrica, né, igual o Mauro Mendes, e assim, eu acredito que essa questão talvez não tenha muito a ver com a formação, e sim o momento político. E aí entra aquilo que o Moisés falou, né? A questão de achar que estão sendo feitas críticas. Eu não sei em que tom foi feita a pergunta também, né? Mas a resposta não foi muito interessante, né? Talvez seria o caso, da mesma forma que houve uma projeção lá em São Paulo e o governador chamou os pesquisadores para conversar. Então, assim, a gente está acessível, né? Então, muitas vezes cria-se uma ideia de que a universidade ela está inacessível, mas não, nós estamos acessíveis, né? Nós temos respondido alguns e-mails, o pessoal de Várzea Grande entrou em contato com a gente para ver o trabalho, para saber como
como se posicionar, né, acho que foi da Procuradoria. Então, assim, a minha fala é mais nesse sentido, de que nós não somos inimigos, ou essas projeções não são inimigas, elas têm que ser observadas, né? Então, se você tem lá uma projeção que destoa, você pode conversar, nós ali temos o nosso site, a página Geografia está sendo alimentada com as notas, né? Então, assim, está sendo publicado isso no site da UFMT. Então, criou-se aí uma rivalização, às vezes, com a universidade que só atrapalha. Então, dentro disso, eu acho que, às vezes, inviabiliza algumas ações, como está acontecendo lá em Santa Catarina, onde você tem dados com qualidade, né? Você poderia ter, sei lá, a própria universidade ajudando a produzir esses dados, né? Dando suporte em sistemas, né? Porque, da forma que está sendo bem difícil para a gente caminhar com os dados da forma que eles estão sendo passados. Assim, se você for ver agora o mapa de transparência, né, que até a Ana Paula comentou com a gente no grupo, o Mato Grosso perde feio, né? Isso só atrapalha. Você não vai conseguir esconder o que está acontecendo. Isso não vai acontecer. Então, assim, você não tem que negar, você tem que aproveitar aquilo que os pesquisadores estão fazendo para poder contribuir. Então, assim, eu acho que é nesse sentido, né? A galera aí tem alguns exemplos de como a ciência está sendo ajudada. No coronavírus, a gente vê alguns lugares que estão tendo muito êxito. Não que a nossa pesquisa não, mas ela poderia ser melhor, eu vejo dessa forma. Então, como falar algumas coisas específicas que a gente vê hoje que a ciência tem colaborado com relação à pandemia, né? Especificamente, eu quero dar o exemplo da projeção realizada pela Imperial College da Inglaterra, né? Que fez mudar toda a política britânica de combate ao coronavírus a partir de uma projeção matemática feita lá por essa importante instituição inglesa. O governo Trump, depois de tanto negar, neste momento, através de parceria com a Universidade Americana e com projeções que eles estão fazendo, ele está mudando seu discurso e alertando a população sobre o risco de contato muito próximo. Ele tem mudado seu discurso essa semana, a partir de projeções matemáticas. A Fiocruz tem feito alguns trabalhos junto com o Consórcio do Nordeste, mostrando que o deslocamento pelas rodovias brasileiras tem sido um importante fator de disseminação e difusão do vírus pelo Brasil. Então, e faz com que ações possam ser tomadas de maneira mais localizada, né? Então, existem inúmeras iniciativas aí pelo Brasil afora, a partir de grupos de pesquisadores, né, que tem como a ciência sua base para ajudar a população. Sem falar, lógico, que também é ciência de ponta, a criação de vacinas, que vai ser certamente a solução aí a médio prazo para o fim da pandemia. Então, é consciência que a gente vai chegar lá, né? Não tem, felizmente ou infelizmente, é fato que é só através da ciência, né? Eu vou deixar os colegas conseguirão dar outros exemplos aí da importância do conhecimento científico e atuação de pesquisadores com vistas a ajudar a sociedade. Bom, eu acho que aí cada um de nós, pelas diversas áreas que a gente transita, né, são áreas muito diferentes, teriam muitos exemplos, né? Eu trabalho com violência e acidentes, então, assim, eu quero falar uma coisa muito geral, né? Por que a gente usa cinto de segurança hoje? É uma pergunta, né? Por que existem políticas de prevenção à mortalidade nos acidentes de trânsito? Uma parte de nós aqui nunca usamos cinto de segurança, muito menos cadeirinha,
né? Os nossos filhos, de alguns deles não, né? Os nossos não tinham a obrigatoriedade de usar, quer dizer, é uma legislação que é feita a partir de estudos científicos que comprovam que a mortalidade por acidentes é muito maior quando você não usa o cinto e assim por diante. Então, toda uma política que não é só específica da saúde, mas que, no caso, pesquisas, né, e a ciência, no sentido da área da saúde, ela é muito ampla, então ela indica políticas sociais de uma forma geral, como é esse exemplo, né, das legislações, por exemplo, contra a questão de uso da arma de fogo, devido ao aumento de homicídios no país, e assim por diante. A questão da legislação contra a violência contra criança, mulher, idoso, né, que a gente chama de violência doméstica. Então, a gente poderia ficar aqui só falando sobre exemplos, aqui mesmo, os grupos menores, eu digo menores na questão da sua amplitude, né, tem diversos estudos com o município, por exemplo, de Cuiabá, ou com alguns municípios mais próximos do interior mesmo, onde a gente discute as políticas, né, tenta qualificar essas decisões desses gestores para aprimorar, então, as ações, né, e os resultados. Então, acho que a gente tem, sim, vários campos, né, na área de saúde, mas que extrapola especificamente a saúde, nesse caso, nesses exemplos, né, e isso como o professor Hermes fala, né, é por aí que a gente vai caminhando, né, pela ciência, por inclusive, aprimorando, né, a qualidade desses estudos científicos que a gente também precisa estar aprimorando, precisa estar estudando, precisa encontrar métodos e assim por diante, para poder qualificar melhor, né, essas decisões, e decisões não é só a ação em si, né, mas as políticas que geram essas ações, né, as políticas e as práticas, né, que realmente resultem em benefício para a sociedade. Certo, obrigada, Lígia. Vou passar para mais uma pergunta, do Lázaro, da RD News. Algumas entidades comerciais, como a FEComércio, têm defendido que o número de casos caiu durante a quarentena. Isso é verdade? Caso seja verdade, como explicar esse fenômeno? Chegamos no pico da curva? Estamos descendo a curva? Como é que está nossas... Por favor, nos revelem. Bom, primeiro sobre a questão do pico e tal, difícil se olha para o cenário geral, ainda Mato Grosso mostra que vai crescer um pouco, vai ter um crescimento ainda de casos aqui, então a epidemia vai continuar pelo menos até início de setembro, em crescimento, eu diria, e é claro que isso não é uma data precisa, depende de vários fatores, como já comentamos, como sempre mencionamos, a adesão da população ao isolamento social, políticas públicas, medidas sanitárias, talvez características de melhor conhecimento do desenvolvimento da doença mesmo no organismo. Então, são vários os fatores, mas o que tudo indica, nós vamos ter ainda um crescimento de casos aí aqui no Mato Grosso. Sobre a pergunta da pesquisa da FEComércio, olha, eu não conheço a pesquisa da FEComércio, não poderia opinar sobre os dados e os resultados que eles mostram, mas o que a gente tem visto, e que também não é comum, mas que também não é nada de muita novidade, mas que a gente está conseguindo ver nos dados, até foi uma decisão, se a gente colocava nessa nota dos leitos de UTI, não, a gente optou por não colocar ainda, porque a gente queria olhar com mais profundidade, e não era nota para isso, não era nota específica para isso, é que existe uma correlação muito grande entre o número de reprodução, que a gente chama de número de reprodução da doença, do vírus, que é um número que representa o quanto o vírus está se espalhando, a velocidade com que o vírus está se espalhando na população, e medidas de isolamento social, por exemplo, que são disponibilizadas pelo Google. O Google tem algumas medidas de isolamento social que ele obtém através de monitoramento de movimentação do GPS. Então, nós fizemos uma comparação, fizemos uma correlação entre esses dados que o Google disponibiliza publicamente,
de movimentação, e nós olhamos para os dados aqui do Mato Grosso, calculando esse número de reprodução do vírus aqui para os dados de Mato Grosso. E o que nós vimos que existe uma correlação muito grande, em torno de 80% a 90%, dependendo da medida que você observa. Então, quer dizer, 80% a 90% da variação dos dados está de acordo com a variação nas medidas de isolamento. Então, ao que tudo indica, medidas de isolamento e quarentena, de uma maneira geral, ela influencia na redução da velocidade com que o vírus espalha. Independente de se é a pesquisa da Fiocomércio, eu não sei o que eles fizeram exatamente, então estou comentando de uma maneira o que a gente viu nos dados e tal. É claro que tudo isso, a gente tem problema na confiabilidade de dados, como já foi reportado aqui, nós... Às vezes o problema não está nem tanto na confiabilidade, que há também, mas às vezes o problema está em obter esses dados, vem num formato, é disponibilizado num formato digital, que a gente não consegue ler esses dados, e aí às vezes a gente tem que ter o trabalho de colocar isso manual. Então, o que a gente vê é que, além, independente do trabalho, de conseguir esses dados e da confiabilidade desses dados, é que existe sim uma correlação muito forte de medidas de isolamento social e a redução na velocidade com que a epidemia se espalha. Eu acho que tem mais alguém querendo falar. Ana? Lídia? Eu queria falar muito rapidamente, para poder a Ana talvez falar um pouco melhor. Porque essa coisa da curva, eu gosto muito de chamar a atenção que essa curva epidemiológica, né, é uma curva onde ela chega no ápice e ela começa a descer. Então, a gente coloca sempre isso, colocou isso na nota, eu acho bom chamar atenção, tanto da imprensa quanto desse tipo de pergunta. Então, duas coisas que eu acho que a gente tem que ficar claro como se constrói essas curvas, né? A gente fala em curva, achatamento de curva, se falou tanto isso logo no início, no mundo inteiro, né? Isso ficou, mas parece que, pelo menos pela fala de alguns gestores, não está compreendido isso, né? Porque também alguns gestores falam, então, lá na nota dos pesquisadores, falaram que em final de agosto, começo de setembro, vai acabar a epidemia aqui no meu município. Primeiro, essa nota tratou de regiões de saúde, não foi especificamente de nenhum município. Segundo, quando a gente fala o pico vai ser em setembro, início de setembro, última quinzena de agosto, é pico. Pico significa o número máximo. Quer dizer, nós estamos em julho, mesmo pelas estimativas, que eu gostaria também de frisar, que ela foi feita com dados do boletim estadual de 20 de março a 30 de maio. Então, foi naquele período que a gente estimou até março do ano que vem. Então, de lá para cá, tanto é que no painel que tem sido publicado com atualizações diárias, essa curva vai se mexendo, né, de acordo com a entrada de dados, de acordo com a questão do isolamento e quanto essa reprodução do vírus se dá, né, nos municípios e aí, por conseguinte, nas regiões e até no próprio estado. Então, assim, para deixar claro que a curva, ela vai, o pico máximo, se a gente estimou a partir desses dados, a partir desses dados, se o pico é lá em setembro, depois nós temos um tempo todo para descer essa montanha, né, a gente sobe e desce. Então, é uma coisa que precisa ter essa compreensão, que não é que chegou lá e acabou, amanhã não tem mais caso. Não, se a gente chegou lá com 30 mil casos, nós vamos ter que ir baixando, né, diariamente. Se era 2 mil por dia, vai diminuindo 1.000. E não é numa semana que diminui, que resolve nossa vida, né? Já está contestado que essa reprodução tem que ser menor do que 1 durante muitas semanas. Tanto é que na Europa, hoje, já tinha alcançado uma situação, entre aspas, confortável, e já estão começando a ter outra que a gente está chamando de outra onda, né? Enfim, então a gente precisa cuidar para manter isso até, assim, descer essa montanha aí com tranquilidade, chegar lá, talvez em março ou fevereiro, para alguns lugares, antes, dos lugares depois, né? Porque depende de tudo isso que o professor Moisés falou, né? Depende de como está essa questão da flexibilização em cada local, os comportamentos individuais, as estratégias políticas também adotadas em cada município, né? E outra coisa que acontece, essa divergência entre os municípios, que também influencia quando a gente analisou uma regional como um todo, né? Então, assim, é bom a gente então lembrar dessa montanha, que quando a gente chega lá em cima, a gente tem um longo tempo pela frente para ir reduzindo casos diários, semanais,
e, consequentemente, a redução, né, a números supercontroláveis, né? Então, é preciso chamar atenção a isso. E lembrando que, eu acho que isso a gente, quanto pesquisador de qualquer área, a gente trabalha com dados que nos fornecem. Então, a gente, né, então tá, os números estão baixando. Nós trabalhamos com números que são publicados pela nossa fonte, né? Como jornalista, tem as fontes, né? As nossas fontes são os governos estaduais e municipais, é a partir deles que a gente consegue publicar. Então, assim, se ele coloca lá que hoje teve 2.000 casos, nas últimas 24 horas, a gente usa aqueles dados para fazer novas estimativas. Então, é importante saber disso também. A gente não inventa, as estimativas são previsões estimativas através de modelos, não é uma invenção, porque a gente usou dados concretos, né, de casos, de distribuição, como o professor Moisés falou, o que o Google coloca sobre os movimentos do cidadão, dos indivíduos. Então, é nisso que a gente se baseia, no que está posto pelas nossas fontes, né, de dados. Aí a gente constrói uma informação mais qualificada e mais útil, né, para a gestão, para a sociedade compreender um pouco mais, tá? Obrigada, professora Ana Paula, vai falar também, né? Eu vou falar brevemente, professor Moisés, professora Lígia já falaram, né, tudo, já estou contemplada pela fala deles em muitos aspectos, mas eu só queria também destacar um detalhe quanto ao que também já foi mencionado aqui, né, professor Juan, professor Moisés, né, Emerson já falaram, que é sobre uma semana, e a semana passada, que nós tivemos uma mudança no sistema de registro de casos, com umas inconsistências que a gente verificou também, né, e sempre que uma mudança de sistema como essa é feita, é difícil de a gente saber também se os números realmente ocorreram dessa forma, ou foi capacidade de registro e apresentação, enfim, com uma mudança de sistema já dificulta essa avaliação. E também, especificamente sobre a avaliação da FEComércio, a Lídia também já comentou, né, da necessidade de verificar essa velocidade de transição baixa por um período um pouco maior, né? É pouco tempo ainda, 14 dias. E a própria Secretaria de Saúde ontem publicou o boletim classificando vários municípios ainda como risco alto, pela metodologia deles de classificação de risco, né? Publicada já, e que eles vêm aplicando e avaliando os municípios. Por mais que eu sei que houve uma comemoração, né? De Cuiabá sair de muito alto para alto, isso sim é importante, mas ainda é um período não de flexibilizar, e sim de restringir ainda a mobilidade, né, para evitar essa velocidade, diminuir essa velocidade, porque a gente já falou aqui de leitos, já falou de vários aspectos, mas a única medida realmente eficaz para salvar vidas, para realmente a gente evitar essas mortes, né, é a prevenção da doença, é o isolamento, o distanciamento social. Então, uma coisa também que é importante a gente ver é a capacidade de testagem e registro desses casos. Então, a gente sabe, né, o próprio secretário estadual de saúde já expôs essa dificuldade na ampliação da capacidade de testagem, né, o LACEN, juntamente com os laboratórios da Universidade Federal de Rondonópolis e campus de Sinop da UFMT, eles têm feito diariamente, a gente fez aí uma média, desde o dia 10, mais ou menos 800 a 900 testes dia, né, o LACEN tem feito. E diariamente são 2.000, um pouco mais de 2.000 casos sendo registrados. Mais da metade dos casos registrados são diagnosticados em laboratórios privados, né. Então, diariamente a gente vê também 2.000 amostras em análise lá no LACEN, no próprio boletim do Estado. Então, é difícil a gente avaliar essa velocidade num curto período de tempo, e também com essa dificuldade um pouco aí de diagnóstico e registro, né, além do diagnóstico também do registro pelos municípios, para enviar para a SES, enfim, essa dinâmica que a gente teve uma recente alteração aí no sistema de registro, né, e divulgação dos dados. Só isso que eu queria. Muito obrigada, Lígia. Eu vou aqui corrigir, o Lázaro é da Gazeta, não é da RD News, não, é da Gazeta. Quero agradecer o pessoal que está aqui conosco, o Geraldo, a Lidiane, o Instituto de Saúde Coletiva veio aqui e disse que apoia os pesquisadores diante desse ataque, é muito importante esse tipo de registro, né? Já estamos com 1h15 de live, então agora nós vamos caminhar aí para os finalmente. Opa, peraí, pergunta de novo do Lázaro.
Será que a Ana Paula poderia explicar que mudança de sistema é essa que ela citou e quais são os efeitos disso? Eu acho que não só eu, né, todos nós aqui discutimos muito semana passada sobre isso, o Juan se debruçou, eu vou falar um pouco aqui, eu acho que eu vou ser bem complementada aí pelos professores. Bem, a gente tem sistemas de registro nacionalmente indicados pelo Ministério da Saúde, né, que todos os estados utilizam, que é amplamente conhecido, e eles também aparecem lá no boletim do estado, que é o CIVEP-GRIP, né, que são dos casos graves, os casos mais severos que necessitam de internação, de síndrome respiratória aguda grave, e o ESUS-VE, que registram os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 leves ou moderados, que não necessariamente internaram. O estado de Mato Grosso, visando a melhoria com o objetivo de melhorar esse registro no estado de Mato Grosso dos casos confirmados, internados ou não, criou um sistema, o IndicaSUS, que desde o dia, se eu não me engano, o Juan sabe melhor, desde o dia 11 de julho, essa é a fonte de informação do boletim do estado, o IndicaSUS, que é um sistema aqui do estado, né, que as unidades que notificam registram, 13 de julho, obrigada, que notificam e registram no IndicaSUS, e a partir do dia 13 de julho foi essa informação agora utilizada nos boletins. Nos primeiros dias de mudança desse sistema, houve aí alguns ajustes necessários, né, indicados pelos próprios municípios, né, hospitais e unidades notificadoras das melhorias que eram necessárias ocorrer no sistema, e algumas inconsistências foram vistas na totalização dos casos, né, não estava batendo no boletim, os primeiros boletins não batiam os dados, a somatória dos dados do município, com a somatória da primeira página, que era o total de casos do estado, alguns detalhes o Juan vai saber me explicar melhor. Então, num contexto de mudança de sistema, pode ser, sim, que alguns dados que a gente avaliou, que as pessoas estão avaliando por meio do boletim, estão ajustando por conta desse novo sistema, né, porque todo o sistema de notificação foi se adequando a essa nova plataforma. Então, eu acho que o Juan, Emerson, Moisés pode falar melhor. Então, como a Ana disse, né, a partir do dia 13, houve essa mudança digamos assim, na junção dos dados, na totalização deles, né. Então, assim, você pode perceber lá, se você acessar o boletim, houve até uma mudança no layout, né, eles estão usando um sistema diferente, que eu acho que tem a ver com um decreto que foi feito para ser publicizado esses dados numa plataforma única, né, e que ainda não tem ocorrido. Então, na semana passada, se você entrar até no nosso site, eu coloquei uma informação mostrando que naquela semana, né, ali do dia 13 em diante, os dados, eles não têm, assim, consistência alguma. Nós vimos casos de cidades onde, primeiro, estavam subnotificadas no sistema, então você fazia a somatória, sempre estava muito menos daquilo que eles diziam que era o valor totalizado, né, e depois, alguns casos, depois de 3, 4 dias, eles ainda estavam muito menores do que os casos reportados no dia 12, que foi a última vez que o sistema, pelo que parece, né, o sistema anterior estava no ar, né. Então, assim, isso aí deixou muita desconfiança, porque, por exemplo, eu andei observando a questão dos casos de morte. As mortes, elas, no início, eram apresentadas todas as mortes com data, né, tudo certinho. A partir do boletim 110, 112, por aí, houve uma mudança, onde é colocado apenas as mortes que não foram registradas, que estão sendo registradas, mas tem mortes que são de dias anteriores, né, então, mas está ali detalhado, e a partir do dia 12, mais precisamente, acho que no dia 13, 14, 15, as mortes, você vê a totalidade, elas não batem com as mortes reportadas. Então, assim, eu acho que até, se você for fazer traçar ali, trouxer todas as informações de morte, que são aquelas que têm os dados, assim, digamos, mais detalhados, porque você tem ali comorbidade, né, a data certinho, né, isso, se você for somar esses valores, eles não batem, né? Então, assim, nós estamos esperando que haja, então, uma retificação nisso. Por quê? Porque, assim, o sistema, e aí nós estamos fazendo esse trabalho, nós atualizamos todo dia, porque nós queremos a curva, né? Então, nós temos que saber o quanto que cresceu de um dia para o outro.
né? Agora, da forma que está, houve uma lacuna e, de repente, se você for ver lá no dia, se não me engano, 17, no sistema nosso teve que ficar lá 130 mortes. E eu sei que não são 130 mortes, elas estão distribuídas nos outros dias, mas eu não tenho nem como fazer esse ajuste, né? Então, assim, retroativo, como nós não temos os microdados com as datas, né, nós não conseguimos fazer isso. Então, isso, assim, eu vejo que vai prejudicar muito ali, por exemplo, quando o Moisés for rodar novamente a projeção dele, vai ser irreal. Se você for ver os gráficos a partir ali na semana passada, né, da nossa projeção com o real, você vai ver um corte ali na curva, né, e assim, infelizmente a gente não tem esses dados, né, até o Moisés teve que recorrer aos dados do Ministério da Saúde que estão atrasados, né, bem atrasados em relação aos dados que a SES emitiu. Os dados da SES, eles estão, assim, muitas vezes impublicáveis. Tanto é que painéis como o painel do Tribunal de Contas, ele não vem atualizando esses dados já há um tempo. Por quê? Porque a API que eles usam, que é aquele do Brasil I/O, o pessoal deve ter ouvido falar, eles não vêm atualizando, justamente por isso. Então, assim, isso aí me preocupou um pouco, porque está bem num momento bem delicado. Eu sei que essa quantidade de dados, isso vem atrapalhado, talvez não tenha ali uma equipe muito grande para fazer isso. Eu imagino como deve ser, né, o trabalho ali do pessoal da Secretaria de Saúde, que está trabalhando em outras frentes, e também tem a questão da informação, mas, assim, não ter ali os dados firmes, né, isso atrapalha muito a gente, né, então, talvez ali uma retificação, não sei como seria feito, mas eu acho difícil, porque o certo seria os microdados, né, mas se não tem, o sistema me parece lá que não dá esse apoio, né, para a gente rever o que estava acontecendo há dias atrás. Então, assim, essa semana, vamos supor, quando o Moisés rodar a projeção, vão ter ali algumas alterações, né, que talvez a gente pode corrigir com alguns modelos matemáticos, mas aí não fica tão fiel à realidade. Então, eu queria complementar, tentar ser mais, assim, rápida nesse sentido. A questão eu não vou sair fora da Covid, porque ela é uma doença que a gente chama de notificação obrigatória. E a gente tem inúmeras outras doenças que também correm esse mesmo risco, em termos de quantidade de dados notificados, informados à gestão, e a qualidade desse dado. É claro que na Covid, o professor Juan aí colocou muito bem como que ela tem, você para um dia sem dados, você perde aquilo para novas projeções ou caracterização mesmo, porque em um dia você já tem um número muito grande de casos, né? Mas isso é uma coisa que na legislação, a notificação de doenças, ela é obrigatória para qualquer profissional de saúde, educação. Então, assim, nós temos essa obrigação de informar as secretarias sobre o conhecimento, né, existem instrumentos e ferramentas, né, formulários que são específicos para isso, e realmente é histórico, tanto em relação à não notificação, ao desconhecimento de casos de inúmeras doenças, né, e também da qualidade desses dados. Então, nós já sofremos isso, por exemplo, a gente que trabalha especificamente com análise de dados, em várias outras áreas e há muito tempo, né. Eu acho até, assim, muito importante frisar que isso tem sido, inclusive, dado mais atenção nesse momento ao dado do que já foi em outros momentos. Então, no momento de epidemia, o dado ele passa a ser muito crucial, né, aliás, para a tomada de decisão, e aí a gente realmente tem que dizer que é preciso que ele esteja em quantidade mais próxima do real, quer dizer, sejam notificados os casos, os exames sejam feitos para que a gente saiba quem são esses casos, monitore os casos, né? E também com qualidade, com características, por exemplo, da cor e raça desses indivíduos, né? Que a gente em algum momento teve, depois não teve mais, então vai ficar uma lacuna, vai ficar milhares de casos sem a gente saber qual é a distribuição, até etária e sexo é o mais simples, mas, por exemplo, dos sintomas, das comorbidades, né? Daquelas doenças que esses indivíduos tinham, ou tem, né? Ou teve durante a doença ou na morte, e sobre outras características, como, por exemplo, a ocupação, que é uma característica importante para conhecer quem são essas pessoas que adoeceram, porque os processos de trabalho estão relacionados também com a Covid, porque eu estou fazendo home office, mas nem todos estão.
Então, eu tenho que pegar um ônibus, um outro transporte público, ou mesmo meu transporte, mas eu convivo com 60 pessoas, 30, 20 dentro de uma sala. Como tem sido isso? Então, é importante que a gente conhecesse um pouco mais também da ocupação, né, dessas pessoas nesse momento e em outros momentos, porque isso influencia nessa doença, ou em várias outras. Então, são características que estão no formulário lá, que muita gente não gosta nem de preencher, né, não dá importância, mas são cruciais para que a gente saiba quem são essas pessoas que adoeceram, né, que eu já falei sobre isso no início, sobre como vai ser a próxima, que a gente já sabe que vai ter, né, ou como vamos minimizar para que não haja uma próxima epidemia. Então, é preciso caracterizar essa população que ficou doente, que morreu, né, que internou, são populações, inclusive, distintas. Quem morre, poucas características que a gente fez no informe de Cuiabá, características de quem morreu, idade, por exemplo, é uma, quem foi internado é outra, e a doença, no geral, é outra. Então, são características diferentes que a gente precisa conhecer mais e melhor. Só para chamar mais atenção e tentar concluir, a gente fala também dos profissionais de saúde, você citou, que Maria Ângela Martins falou. É importantíssimo também lembrar, e eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos, né, para o pessoal que trabalha com a vigilância propriamente dita. Né, é um pessoal, eu trabalho diretamente, né, no caso do Banco de Dados de Cuiabá, com os dados de Cuiabá, mas na Secretaria de Saúde também estão se esforçando imensamente para dar esse dado para a sociedade, para trazer para nós também, pesquisadores. Então, há técnicos que estão debruçados em buscar, em monitorar os casos, em procurar caracterizar esses casos, e são equipes que às vezes não são valorizadas. Então, a gente também precisa dizer que existem, além daqueles profissionais, evidentemente, que estão ali salvando as vidas, cuidando dessas pessoas, existem as pessoas por trás, entre aspas, né, mas que estão trabalhando, né, na vigilância destes casos, né, na tentativa de descobrir quem são os suspeitos, quem são os casos, tratar, monitorar e evitar que também se propague. Tá? Então, acho que era bom lembrar, porque como a gente está falando de dado, tem que lembrar de quem está produzindo esse dado, e quem que escreve esse dado e que qualidade que ele tem. Tá? Obrigada. Eu só quero fazer uma complementação rapidinho em cima do que o Heitor falou, né? O que eu havia dito, depois eu tenho que dar até uma conferida, eu conferi aqui, essa mudança ocorreu lá pelo dia 13, e aí, olhando aqui os dados a partir do boletim, 128, 129, com relação às mortes, eles não têm ali uma consistência que a gente acredita que esteja ok, entendeu? É porque ele colocou ali a questão do boletim 110, né, a partir do 112, se não me engano, começa a mudar a metodologia de apresentação, e acho que é até tranquilo, porque a tabela começou a ficar muito grande, né, porque aí você começou a ter 20, 30 mortes por dia, mas só para deixar clara essa informação, que assim, o que a gente contesta, talvez, e acha que tem que ter uma retificação é a partir do dia 13, né, e ali lá pelo boletim 128, 129, 130, tá? Obrigada, Juan. Já não temos mais perguntas encaminhadas, eu vou agora passar para vocês fazerem algumas considerações finais. Às vezes tem alguma coisa que vocês gostariam de ter dito, mas que as perguntas não oportunizaram espaço. Então, eu vou dar essa rodada final aí para vocês se despedirem do público e acrescentar mais alguma informação que vocês julguem necessário dentro da temática que a gente debateu até aqui. Aí eu acho que pode ser na ordem, assim, Ana Paula, Moisés, Lígia, Juan, na ordem da telinha mesmo aqui. Bom, vou ser rápida. Gostaria de agradecer, então, esse espaço, Lélica, do FIMAT, né, em seu nome, e colocar, assim, reforçar mais ainda, né, acho que já está bem reforçado aqui durante essa 1h30, a importância de nós valorizarmos a ciência, né, e todos os trabalhos que nós fizemos até aqui, em poucos meses, baseado, inclusive, em investimento de anos, né, que nós temos nessas áreas distintas que temos aqui reunido nessa equipe. Então, eu sei que existe aí uma confusão da população por parte das mensagens que às vezes não são claras e se contradizem, né? Então, mas valorizar quem fala, né, como já foi dito aqui, e avaliar a fonte disso, né? A Universidade Federal de Mato Grosso, ela tem sido fonte de boas contribuições para o conhecimento, assim, e reconhecidamente nacionalmente e internacionalmente
internacionalmente até, na área da saúde e em outras áreas também. Obrigada. Eu também quero agradecer o espaço que a UFMAT nos cedeu para esclarecimento das nossas pesquisas e o que a gente tem feito. Eu me coloco em particular, mas acredito que todo o grupo inteiro se coloca à disposição para maiores esclarecimentos. Estamos abertos a trabalho, a parcerias de trabalho e tudo que possa nos ajudar, a sociedade mato-grossense de uma forma geral, a lidar com essa situação que nós estamos vivendo. Quero esclarecer que nossa rotina, parte da nossa rotina de trabalho é publicação de artigos científicos. Nós já temos um histórico, enquanto professor da Universidade Federal, de publicações em artigos, em revistas científicas de abrangência nacional e internacional. A mesma seriedade com que a gente faz exigida para nossas publicações, nós adotamos nessas nossas notas técnicas. Então, se não é de conhecimento do público, não é de conhecimento do governador, é importante que ele saiba que a nossa rotina de trabalho já é pautada numa certa exigência técnica científica. Também eu gostaria de enfatizar que o conhecimento científico, a base científica é importante, de fato é importante. Então nós temos que levar isso em consideração em todos os aspectos, inclusive nessa questão de distribuir kit COVID. Existem evidências que mostram que isso, existe base científica mostrando que isso não tem dado resultados positivos. Então, já que estamos falando de base científica, eu acho que é importante também levar essa base científica em consideração. E, de repente, esses recursos que estão sendo gastos nesse kit COVID poderia ser gasto de outra maneira, que possa diminuir os efeitos da pandemia na nossa região. Então, com isso, eu agradeço a do FIMAT, agradeço o espaço e tenham todos uma boa tarde. Bom, a gente agradece, assim, porque é um espaço de esclarecimento, né? Nós já aqui, acho que até é importante que a gente não está se defendendo, mas esclarecendo. Eu acho que essa nossa relação com a sociedade é necessária que ela seja mais frequente. Eu acho que a Covid trouxe isso, né? No mundo inteiro, mas estou falando de Brasil e até aqui mesmo, de chamar a gente que é pesquisador, que às vezes está ali no nosso ambiente, né? Epidemiologistas e tal, como a gente, eu e a professora Ana Paula, mais próximo da sociedade. Então, traduzir, se o governador ou outros não compreenderam aquela curva, espero que quando eu dei aquele exemplo da montanha, consiga ficar mais claro. E isso a gente está à disposição, né? O Moisés fala uma coisa importante, que o nosso desejo é pela busca, né, do conhecimento pelo conhecimento. Para que ele sirva, que ele seja usado, né? Eu só quero falar um pouco, rapidamente, de que eu tenho mais de 35 anos, eu trabalhei na Secretaria de Saúde durante 30 anos, né? Sou aposentada, sou professora agora, estou nessa militância também há muitos anos trabalhando como professora, quase 30 também, porque acabei fazendo as duas coisas, e isso mostra que é necessário que a gente conhece isso, a gente viveu isso, então a gente sabe o quanto é importante uma informação qualificada para uma decisão, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, e a gente juntou esse grupo, e aí Moisés fala assim, vamos abrir, a gente está aberto, chamando outras pessoas, e outros grupos na universidade, vários outros, estão trabalhando em prol nesse momento dessa epidemia, mas a gente já trabalha em várias frentes aí, diversas, né? E para realmente, no caso da gente, para a saúde pública, né, e nesse exato momento, nessa epidemia, né, então a gente fica à disposição, agradece é bom também informar que os institutos nossos, né, a partir dos diretores, também enviaram uma carta para o governador, né, colocando essas questões da importância da ciência para a gestão, para as decisões, e que a gente quer se aproximar, né, tanto a sociedade como um todo, e especialmente da gestão, nesse momento de que é necessário decisões rápidas e acertadas, né? Não dá para a gente ficar cometendo erros no meio do caminho agora, não, porque a gente precisa acertar mais.
Então, acho que é isso, e aí agradecemos para poder falar um pouco, esclarecer mais, né, do que a gente tem posto nas nossas notas. Obrigada mesmo. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, dada pela Dufimate. Eu achei que foi uma experiência muito importante, né, porque foi feita, então, falas aí na sua totalidade, esclarecendo algumas dúvidas, que muitas vezes a gente, às vezes, não tem a possibilidade de fazer isso, né, então a gente ali está atrás dos dados, né, com essas angústias, né, então é interessante a população estar sabendo como está acontecendo, porque quando surge um estudo, igual o estudo feito aqui pelo grupo, parece que veio, assim, do nada, né, então eu acho que talvez essa é a gênese aí dessa questão da desconfiança, né, mas aí você vai vendo depois quem está trabalhando, né, você vê o caso da Lívia, do Moisés, do Emerson, da Ana Paula, que estão trabalhando aí na área há um bom tempo. Eu estou mais novo aí, mas estou ajudando eles com a questão da parte de tentar publicizar esses dados, mas assim, são pessoas que estão há um bom tempo na área, trabalhando com isso, estão acostumadas com isso, então assim, não brota do nada isso, né, então a minha fala é nesse sentido, porque talvez, às vezes, como a gente está ali, tem essa questão que as pessoas acham que a universidade está um pouco distante, isso faz com que ache que não faz sentido o que eles estão fazendo, né, mas eu repito, né, são pessoas que estão aqui trabalhando há um bom tempo na área da saúde, alguns outros na área de matemática, de geografia, né, e que, assim, estão acostumados a fazer um trabalho nessa área, fizeram dissertações ou teses na área, né, e, assim, claro, cada um na sua particularidade, mas o estudo não brota do nada, né, então, às vezes, fica um pouco isso, apareceu um estudo, não sei quem são, então, pode ser algum equívoco, né, então, assim, acho que esse momento foi importante para isso, né, então, eu agradeço mesmo a Dufimate aí pela disposição, pela parceria, né, por ter apoiado a gente, né, e a gente, assim, não tem nenhum um tom de ir contra o governador, mas, assim, mostrar que esse estudo tem valor, né, então eu acho que esse é o ponto importante que eu queria frisar. Muito obrigado. Ok, eu também quero fazer o meu agradecimento a esse espaço nos disponibilizado, né, pela nossa associação, da qual eu sou filiado desde o segundo dia de entrada na universidade. E eu espero que, e para o público em geral que possa nos estar vendo agora ou que vão ver depois a live, que provavelmente vai ficar lá no Facebook da Dufimate, né, que essas críticas que a gente faz, a forma de disponibilização dos dados, da sua forma de apresentação por parte da secretaria, ela não pode ser confundida com crítica aos profissionais que lá estão. Né? Lá tem profissionais que trabalham com enorme esforço e que precisam ser valorizados. As nossas críticas não são direcionadas a eles, tanto aos profissionais da Secretaria de Estado de Saúde, quanto aos das secretarias municipais. A gente, tudo isso que está acontecendo, a gente sabe que é por decisão de instâncias maiores do que as daqueles profissionais que estão ali no seu dia a dia trabalhando. Né? Os profissionais são muito compromissados, existem lá profissionais do mais alto gabarito, talvez a maioria deles formados pela UFMT, em seus cursos de graduação e pós-graduação. Então, a gente agradece muito o esforço deles, né? Estamos abertos, como já foi dito, a eventuais parcerias que os interessar e aos gestores, quem sabe os gestores, ao eventualmente ver a nossa fala aqui, vejam que não existe da nossa parte má fé ou posicionamento ideológico pela simples posição ideológica. A gente está aqui para trabalhar em prol da sociedade, o nosso compromisso é com a informação com base científica e com a melhor consistência possível. Novamente agradeço aqueles que nos viram, as perguntas dos jornalistas aí, né, do público que nos assistiu,
e principalmente a do FIMAT. Muito obrigado. A do FIMAT agradece aos professores que vieram aqui, se disponibilizaram de vir aqui conosco nessa live, agradece à imprensa que atendeu ao chamado, agradece ao público que acompanhou e foi bastante participativo aqui conosco. Reafirmamos o nosso compromisso com a defesa da democracia, da soberania do nosso país, da ciência, da educação pública, do sistema público de saúde, de assistência social, seguridade. Enfim, a do FIMAT defende o serviço público, defende os direitos da nossa classe e agradece muito a participação e se orgulha da produção científica e tecnológica da nossa universidade. Obrigada a todos. Boa tarde a todos e até a próxima, pessoal. A saída é aqui embaixo no xizinho, tá? Só para avisar para vocês. Obrigada, gente.